A espeleologia, ou exploração de cavernas, não é uma atividade para os fracos de coração, um termo usado para explorar os extremos sistemas de cavernas. Quanto mais fundo você vai, menos luz, espaço e até mesmo ar respirável existem. Parece com o meu pior pesadelo, mas imagine se espremendo sobre rochas pontiagudas e através de espaços impossivelmente estreitos na escuridão total, quando de repente você se depara com uma caverna revestida de cristais, muitos cristais, estruturas cintilantes que se estendem do chão ao teto da caverna, com alguns tão compridos quanto um ônibus escolar. Mas por mais hipnotizante que esse lugar pareça, você não teria muito tempo para admirar sua beleza impossível. Isso se você quiser sair vivo, claro. Por quê? Bem, coloque seu capacete e suas botas de caminhada, enquanto descobrimos o que torna essa gigante caverna de cristal um dos fenômenos naturais mais mortais do mundo, e olhamos para algumas outras cavernas que, apesar da sua beleza, você nunca deve entrar. Claro como cristal. Seja por seus supostos poderes de cura ou pela forma como brilham na luz, nós humanos somos obcecados por cristais há tanto tempo quanto podemos lembrar. Portanto, lá em 1910, quando mineiros de Naica, no México, descobriram uma caverna com minerais curtos e cintilantes revestindo as paredes, você pode imaginar a empolgação deles. Eles haviam encontrado a Caverna das Espadas, uma caverna repleta de cristais a cerca de 119 metros abaixo da superfície. Agora, na época, os mineiros não sabiam disso, mas Naica fica acima de uma câmara de magma subterrâneo, entre 3 a 5 metros abaixo da Caverna das Espadas. Ao longo de cerca de 500 mil anos, o magma aqueceu a água subterrânea e a água superficial oxigenada gradualmente começou a mudar os minerais na área. Em seguida, à medida que a temperatura da caverna começou a cair abaixo de 56 graus, os cristais de gesso lentamente começaram a se formar. Na Caverna das Espadas, essa transição de temperatura aconteceu relativamente rápido, e hoje está em torno de 47 graus, o que significa que os cristais tiveram apenas a chance de crescer um pouco mais de 1 metro de comprimento. Ainda assim, um cristal de 1 metro é uma coisa bem magnífica de se contemplar, sem mencionar uma caverna inteira cheia deles. A Caverna das Espadas foi a grande descoberta de Naica por 90 anos, até o ano 2000, quando os mineiros estavam perfurando um novo túnel através da falha de Naica. Eles cavaram 183 metros mais fundo do que a Caverna das Espadas, e de repente, tropeçaram em uma caverna ainda mais impressionante. A Caverna dos Cristais, um nome muito criativo. Ela estava completamente inundada e teve que ser drenada para se ver melhor, revelando que as paredes e o chão estavam cheios de enormes vigas de gesso, algo inacreditável. Menos de um ano antes, a Reoda de Pulpí tinha sido descoberta na Espanha, exibindo cristais de gesso semelhantes que alcançavam cerca de 2 metros de comprimento, mas esses tinham impressionantes 11,2 metros de comprimento, mais de 5 vezes o tamanho dos de Pulpí, sendo o maior deles com um impressionante peso de 55 toneladas, tornando-os os maiores cristais naturais já descobertos. Mas a massa dessas estruturas não é a única coisa que impede você de pegar um souvenir ou dois. A Caverna dos Cristais tem uma escaldante temperatura de 58 graus, o que é a razão pela qual esses cristais conseguiram crescer tão grandes em comparação com os da Caverna das Espadas. Para dar um contexto, essa é uma temperatura mais quente do que a máxima já registrada na superfície do planeta. Bom, mas aí é só colocar uma garrafa d'água e um ventilador portátil na mochila e tá tudo certo. Não é bem assim que funciona. Essa caverna é uma sauna gigante, com os níveis de umidade chegando a 99%. Como o ar é tão quente e úmido, o lugar mais fresco na caverna seria o interior dos seus pulmões. Como resultado, a água se condensaria lá, efetivamente afogando você por dentro. Sem proteção adequada, as pessoas só conseguem suportar 10 minutos de exposição na caverna de cada vez. Mas uma vez que as operações de mineração na área cessaram em 2015, a caverna foi autorizada a voltar a ser inundada, protegendo os gigantescos cristais em seu interior e a tornando inacessível para todos os pesquisadores e visitantes. Então, a menos que você goste da ideia de mergulhar numa sepultura, quer dizer, numa caverna a 299 metros abaixo do solo, com quase nenhuma luz natural, esses incríveis cristais e a armadilha mortal em que se encontram estão fora dos limites no futuro previsível. Porém, você sabe o que não está fora dos limites? Os botões de curtir e se inscrever ali embaixo. Dessa forma você nunca mais vai perder nenhum dos meus vídeos incríveis. Já fez isso? Beleza, vamos continuar explorando. Cavernas de gelo do Monte Rainier.
que calor que fazia nessas cavernas de cristal, hein? Então, onde melhor para se refrescar do que nas cavernas de gelo do Monte Rainier, em Washington, nos Estados Unidos. Cavernas de gelo como essa se formam quando as temperaturas sobem e a água derretida passa por dentro ou sob uma geleira, deixando para trás passagens ou cavernas com padrões no interior da própria geleira. Isso é bastante extraordinário, mas o fotógrafo Matthew Nichols conseguiu capturar algo ainda mais espetacular em uma dessas cavernas sazonais. Quando o sol atinge o topo da geleira, sua luz sofre refração, criando essa obra-prima colorida no teto da caverna. Caramba, é tão tentador simplesmente sentar numa pedra e contemplar esse teto de arco-íris por horas. Mas apesar das cores bonitas, esse não é um lugar onde você queira ficar vagando. Não precisa ser muito esperto para imaginar que cavernas de gelo são realmente muito frias. Normalmente, essas cavernas congeladas têm uma temperatura de menos 9 graus. A sua temperatura corporal normal é de cerca de 37 graus, mas se ela cair abaixo de apenas 35, seu corpo entra em hipotermia. E é aí que seu coração, sistema nervoso e outros órgãos param de funcionar normalmente, e se for deixado sem tratamento e exposto, você poderia estar morto em questão de minutos. Portanto, ficar aqui por muito tempo ou não se agasalhar adequadamente pode ser fatal, mas parece que as condições geladas aqui são realmente o menor dos seus problemas. Durante os meses mais quentes, ocorre o derretimento nas cavernas de gelo do Monte Rainier, e eu não tô falando só de gotas d'água. Blocos de gelo do tamanho de carros pequenos caíram do teto da caverna. Mesmo que você consiga evitar um bloco volumoso de gelo, você ainda pode não sair de lá inteiro. Cavernas de gelo, como as do Monte Rainier, são propensas a desmoronar devido ao derretimento nos meses mais quentes do verão. Até recentemente, em 2015, desmoronamentos em cavernas de gelo próximas levaram várias vidas e deixaram muitas pessoas gravemente feridas. Não preciso nem dizer que eu vou continuar olhando arco-íris só no céu mesmo. Caverna Lechuguilla. Ao sul dos Estados Unidos, no Novo México, você encontrará a entrada da 8ª caverna explorada mais longa do mundo, a Caverna Lechuguilla, com 241 quilômetros de extensão e atingindo uma profundidade de 489 metros. É a segunda caverna explorada mais profunda em todos os Estados Unidos, e também é considerada a caverna mais bonita e bem decorada do mundo, com milhares de formações geológicas raras escondidas dentro dela, de gigantescos candelabros de gesso a estalactites de sódio de 4,5 metros de altura, e até mesmo essa formação de bolhas peculiar, manchada em uma linha perfeitamente reta pelo declínio lento do nível da água ao longo de centenas de milhares de anos. Cara, o que eu não faria para ver essas maravilhas com os meus próprios olhos? Mas cuidado, você não vai querer passar muito tempo apreciando essas vistas deslumbrantes, porque os níveis de umidade aqui podem atingir 100%. Em condições tão úmidas, quando o ar está saturado de água, nosso suor não pode evaporar, nos impedindo de nos refrescar. Embora caminhar por essa caverna super longa possa parecer uma boa maneira de perder alguns quilos, andar em condições tão desafiadoras pode colocar você em risco de exaustão e desidratação. Para piorar, a Lechuguilla também tem muitas valas e quedas, com alguns poços verticais despencando a assustadores 91 metros. Para referência, cair lá seria como pular da Estátua da Liberdade. Algo me diz que exaustão, a escuridão total e quedas dramáticas provavelmente não são a melhor combinação. É tão perigoso que a caverna histórica foi fechada ao público, com apenas exploradores e pesquisadores mais experientes autorizados a entrar. E mesmo assim, em 2014, uma equipe de resgate foi chamada para resgatar um voluntário que tinha descido apenas 55 metros na caverna, o que não chega a 10% da sua profundidade conhecida. Eu tô legal aqui na superfície, obrigado. Grútáquio. Escondida perto do lago Mývatn, na Islândia, fica a caverna Grútáquio. Pode não parecer muito do lado de fora, mas lá dentro essa caverna abriga águas cristalinas, lindas e brilhantes. O local é tão pitoresco que até foi o lugar de encontro de Jon Snow e Ygritte em Game of Thrones. Mas essa não é a coisa mais interessante dessa caverna. A característica mais marcante de Grútáquio são suas águas quentes aquecidas pela atividade vulcânica no interior da Terra. Até a década de 70, a temperatura agradável da água
água de Grutáquio a tornava um local popular para banhos, com pessoas indo à caverna em busca de algum alívio do frio extremo do lado de fora. Mas os bons tempos não duraram muito. Durante as décadas de 70 e 80, a atividade vulcânica aumentou, elevando a temperatura da água para escaldantes 60 graus. A essa temperatura, apenas 5 segundos de exposição a essa água poderiam causar queimaduras de terceiro grau que ameaçam a vida. Felizmente, a temperatura da água desde então esfriou para mais confortáveis 43 graus. Ainda assim, com a ameaça constante da atividade vulcânica aquecendo a água de novo, dar um mergulho aqui é um jogo de alto risco. Portanto, se você não está procurando ser cozido que nem uma batata, eu aconselharia que pensasse 2 vezes antes de colocar os pés na água de Grutáquio. Cavernas da Ilha de Ábaco. As Bahamas são mais conhecidas por suas praias intocadas de areia branca e águas paradisíacas, mas é na parte subterrânea e subaquática que a paisagem fica ainda mais pitoresca. Sob as florestas de pinheiros quentes da Ilha de Ábaco, no norte das Bahamas, existe uma série de cavernas marinhas que se estendem por mais de 15 quilômetros. E é nessas cavernas que os mergulhadores podem encontrar a fábrica de vidro, cavernas cheias de formações de calcita intrincadas, essas rosas de cristal deslumbrantes, juntamente com estalactites e estalagmites, enfeitam os tetos e pisos, o que torna o lugar inteiro incrivelmente bonito e perigoso. Todas essas formações se desenvolveram durante as eras glaciais, quando o nível do mar caiu drasticamente, deixando as cavernas secas e gotejantes de águas ricas em minerais. Gradualmente, esses depósitos minerais se acumularam nas estruturas que revestem os tetos e pisos da fábrica de vidro. Agora inundadas, pode parecer que essas formações fascinantes são capazes de ferir mergulhadores desajeitados, mas na verdade elas são incrivelmente delicadas. Mas isso não quer dizer que não existam outros perigos nessas maravilhas aquáticas. Nuvens suspensas de sulfeto de hidrogênio podem ser encontradas por todas as cavernas da Ilha de Ábaco. Além de emitir um cheiro como de ovos podres, ele também é bem perigoso. Embora os mergulhadores respirem ar comprimido através dos tanques de mergulho, o sulfeto de hidrogênio pode penetrar em roupas de neoprene e na pele, causando náuseas, delírios e até a morte. Imagina só vomitar no seu snorkel, depois ficar em estado de confusão e finalmente partir dessa vida. Deus me livre. Por mais espetaculares que pareçam as cavernas subaquáticas da Ilha de Ábaco, acho que eu prefiro as praias das Bahamas. Cueva de Via Luz. Conforme você desce na Cueva de Via Luz, no México, a primeira coisa que você nota são as belas poças d'água turquesa, e parece convidativo, certo? Bom, isso até você descobrir a verdade aterrorizante sobre esse lugar. Essa tonalidade turva na água não é obra de uma bomba de banho cara, não, é o nosso velho inimigo de novo, o sulfeto de hidrogênio. Mas ao contrário dos bolsões encontrados na Ilha de Ábaco, esse gás não está apenas na água da caverna, ele permeia o ar também. Como eu disse, nadar através do sulfeto de hidrogênio pode ser desagradável, mas sua presença na atmosfera também é perigosa. Tudo que é preciso são 5 partículas de sulfeto de hidrogênio por milhão, ou ppm, para causar náuseas e problemas respiratórios. Mas a concentração de sulfeto de hidrogênio na Cueva de Via Luz pode atingir impressionantes 210 ppm. A esses níveis, os exploradores podem esperar conjuntivite grave, irritação no trato respiratório e até edema pulmonar, o acúmulo potencialmente fatal de fluido nos pulmões. E caso isso não seja mortal o suficiente, os indígenas Soque realizavam uma cerimônia religiosa anual aqui, transformando a Cueva de Via Luz em uma armadilha ainda maior. A cada ano, eles jogam a pasta triturada da raiz de barbasco, conhecida como rotenona, na água. A rotenona, que é um composto tóxico, mata os peixes que vivem na água da caverna. Mas não é só o Nemo que precisa ficar de olho nessa pasta perigosa, já que os humanos também podem sentir os efeitos dessa substância. A ingestão de rotenona pode causar inflamação na garganta, dor gástrica, vômitos, incontinência e até convulsões. Portanto, a menos que você queira dormir com os peixes, é melhor evitar a Cueva de Via Luz. Caverna Horda. Debaixo das montanhas Urais na Rússia fica a Caverna Horda, um lugar que parece mais uma piscina em um resort de spa de luxo do que uma caverna. Mas essa joia natural realmente existe. As águas da Caverna Horda são mantidas cristalinas graças ao gesso de que a caverna é feita. Essencialmente, o gesso atrai partículas de argila para se agruparem, formando aglomerados chamados flocos. Quando esses flocos ficam grandes o suficiente, eles em certo momento aumentam de peso e afundam. Como resultado, os mergulhadores
mergulhadores na caverna conseguem ver mais de 46 metros à frente deles. Parece que essas condições são ideais para dar um mergulho rápido, mas seria fácil demais, né? Na caverna Horda, a temperatura da água cai para gelados 4 graus. Não surpreendentemente, a única maneira de sobreviver a um mergulho aqui é usando uma roupa de neoprene. Sem ela, apenas 5 minutos nessa água gélida levarão à perda de destreza. 25 minutos depois é provável que você perca a consciência. Mais tempo e você vai enfrentar um final congelante. Mas as águas da caverna Horda não abrigam apenas temperaturas congelantes. Alguns mergulhadores afirmaram ter visto uma donzela em um vestido branco, conhecida como a Dama da Caverna, flutuando nas águas. Assustadora como essa imagem é, dizem que ela protege e orienta os mergulhadores que entram na caverna perigosa. Mas a Dama da Caverna não salvou todo mundo. As águas congelantes da caverna Horda aparentemente tiraram a vida de cerca de 300 mergulhadores ao longo dos anos. Quem poderia imaginar que confiar sua vida a uma figura misteriosa e flutuante debaixo d'água poderia levar a um final ruim, né? O Poço. Em 1938, um fazendeiro no sul da Austrália tropeçou em um buraco de cerca de 30 centímetros de largura em seu campo. Mas isso não era uma toca de coelho ou texugo. Acabou sendo a entrada para o poço, uma caverna subterrânea gigante que se estendia muito abaixo. Embora a entrada para esse lugar pareça pequena, a câmara principal era tudo menos pequena. No total, a caverna colossal se estendia por cerca de 140 metros abaixo. Ah, e mais uma coisa, ela estava debaixo d'água, então para explorá-la, qualquer pessoa corajosa o suficiente precisava de uma roupa de mergulho. Sumidouros como esse existem por toda a Austrália, com alguns deles, como o sumidouro Kilsby, grandes o suficiente para explorar com equipamento de mergulho. Mas por mais fascinantes que as imagens desses sumidouros pareçam, o poço é o local de uma história verdadeiramente aterrorizante. Em maio de 1973, 8 mergulhadores começaram a explorar a caverna submersa. Tudo estava indo conforme o planejado, até que os mergulhadores deixaram a caverna iluminada pelo sol e se depararam com um túnel lateral. Nesse ponto, eles estavam a profundidades onde os efeitos da narcose por nitrogênio poderiam ser sentidos, em algum lugar entre 30 e 91 metros. O nitrogênio é uma parte importante do ar que normalmente respiramos, mas quando os mergulhadores descem em águas mais profundas, a pressão do nitrogênio leva a uma maior absorção de suas partículas na corrente sanguínea, e quanto maior a concentração de nitrogênio na corrente sanguínea, mais lento o sistema nervoso se torna. Como resultado, os afetados pela narcose por nitrogênio experimentam efeitos intoxicantes, como confusão e desorientação. Felizmente, alguns dos mergulhadores mais experientes reconheceram os sintomas da narcose por nitrogênio e voltaram à superfície, mas 4 ainda permaneceram em profundidade debaixo d'água. Para piorar as coisas, eles mexeram no sedimento no túnel lateral, o que deixou a sua visão completamente turva. Imagina isso, você delirando a cerca de 30 metros debaixo d'água e também não conseguindo ver nada ao seu redor. Praticamente cegos e com os efeitos cada vez maiores da narcose por nitrogênio, os 4 mergulhadores restantes infelizmente nunca saíram do poço. O sumidouro Kilsby não é muito melhor, tendo tirado cerca de 12 vidas em acidentes semelhantes a partir de 1969. Portanto, não importa o quão tentadoras essas águas de sumidouro possam parecer, fique longe desses buracos. Nutty Putty. É fácil se perder nas colinas ondulantes dessa pitoresca parte do estado de Utah, nos Estados Unidos. Mas por mais pacífico que esse lugar pareça, na verdade é o local de uma das cavernas mais mortais do mundo. Esse buraco infernal, chamado Nutty Putty, contém cerca de 427 metros de rampas e túneis absurdamente claustrofóbicos. Não, nunca, jamais. Isso aí não tem a menor condição pra mim. Por algum motivo, os espeleólogos experientes adoram rastejar por esses espaços minúsculos. Um desses exploradores, chamado John Jones, fez exatamente isso em novembro de 2009. Após cerca de 1 hora na expedição, John tentou rastejar de cabeça por um corredor estreito na caverna, se contorcendo pra frente com os quadris, a barriga e os dedos. Mas de repente, John percebeu que tinha ido longe demais. Ele estava de cabeça pra baixo e preso,
sem espaço para se virar. E tudo isso estava acontecendo a quase 122 metros da entrada da caverna. Completamente preso, John tentou continuar avançando. Ele expirou, permitindo que seu peito achatado coubesse um pouco mais no túnel. Mas quando John inalou novamente, seu peito se expandiu e agora ele estava ainda mais firmemente encaixado. Felizmente, o irmão de John, que estava com ele, o encontrou preso e chamou equipes de resgate para ajudar. Os trabalhadores tentaram puxar Jones para fora com as pernas em primeiro lugar, usando um sistema de corda e polia. Lentamente, os trabalhadores de resgate começaram a tirar John do estreito corredor, mas então o desastre aconteceu. Uma falha no equipamento fez John voltar para o lugar onde ele tinha ficado entalado, e agora ele estava ainda mais preso. Apesar dos esforços contínuos dos trabalhadores de resgate, John logo parou de responder. Depois de mais de 24 horas de cabeça para baixo e encaixado no menor dos espaços, a pressão sobre o corpo de John se tornou insuportável. Infelizmente, ele não sobreviveu. E mesmo após sua morte, a missão de recuperar o corpo de John foi considerada muito perigosa. Portanto, foi tomada a decisão de transformar a caverna em um local de descanso para John. Hoje em dia, Nutty Buddy está completamente fechada, e o memorial dedicado a John Jones serve como um lembrete do quão letal essa caverna é. Caverna do Pequeno Rio Neath. Existe uma certa tranquilidade em um rio que flui suavemente, né? Bem, na maioria das vezes. Mas isso aqui não é apenas um rio. É também a entrada para a traiçoeira caverna do Pequeno Rio Neath. A caverna, encontrada no sul de Gales, se tornou um local popular de exploração para espeleólogos experientes. Para passar pela entrada sozinho, um espeleólogo tem que rastejar pelo leito do rio antes de entrar na caverna por uma abertura que mal é larga o suficiente para uma pessoa passar. E não é só a entrada que é apertada. Algumas das passagens nessa caverna são tão estreitas que os espeleólogos têm que remover seus capacetes para conseguir passar. Mas ficar preso na pequena caverna do Rio Neath não é a única coisa que os exploradores precisam ficar de olho. Ela também é propensa a inundações, caso haja um aumento súbito da chuva. Você consegue imaginar o tumulto de lutar para se espremer pelos espaços apertados dessa caverna, e de repente está com água até o pescoço, e se isso já não fosse assustador o suficiente, aqueles corajosos o suficiente para enfrentar a caverna do Pequeno Rio Neath são pelo menos recompensados pelas incríveis formações de calcita que essa caverna tem a oferecer. Por mais legal que isso pareça, não há chance de você me ver rastejando pelo leito de um rio para dar uma olhada nisso. Cavernas colossais. Localizada na Abecásia, na Geórgia, a caverna Krubera é profunda, tão profunda que é conhecida como o Everest das cavernas, com o ponto mais profundo explorado a cerca de 2.200 metros abaixo do solo. Ok, isso é só cerca de 1/4 da altura do Everest, mas ainda assim é mais ou menos a mesma altura que 5 edifícios Empire State empilhados um sobre o outro. No total, uma descida e subida por esse sistema de cavernas colossal pode levar incríveis 2 semanas. É um conjunto de passagens aterrorizantes, sinuosas e úmidas, que parecem nunca terminar, com algumas seções tão inundadas que é necessário usar equipamento de mergulho para avançar. Felizmente, a Krubera não é apenas uma descida direta, mas isso não significa que você não possa se machucar em uma queda. Um poço em particular, conhecido como a Grande Cascata, despenca em quase 152 metros. Imagina tropeçar nisso no escuro. Assustador como parece, algumas cavernas possuem quedas verticais ainda mais mortais, geralmente causadas pela erosão de poderosas cachoeiras subterrâneas ao longo de milhares de anos. Dentro da caverna Ellison, na Geórgia, existe o Poço Fantástico, um poço que desce diretamente por angustiantes 178 metros. Se você desse um passo em falso e caísse nesse buraco infernal, seria efetivamente como pular da Torre de Seattle. Não parece muito atrativo para mim. Se isso não te der vertigem, esse próximo lugar com certeza vai. O Poço Miaokang, em Tianjin, na China, desce aterrorizantes 506 metros, tornando o poço vertical contínuo mais profundo do mundo. Se você tropeçasse nesse poço considerável, estaria caindo por mais de 10 segundos. Não dá para negar que todas essas são cavernas deslumbrantes vistas de baixo. É só a parte de chegar até lá embaixo que me assusta. Caverna Kitum.
Com uma vegetação verde exuberante ao seu redor e uma cachoeira fluindo na sua entrada, a caverna Ketton no Parque Nacional Mount Elgon, no Quênia, não ficaria deslocada em um folheto de férias. Mas por mais pitoresca que essa cena pareça, a caverna Ketton guarda alguns segredos sinistros que a tornam uma das cavernas mais mortais do mundo. Por séculos, elefantes entraram na caverna para raspar as paredes ricas em sal. Tenho certeza que encontrar um elefante em uma caverna seria uma experiência única na vida, mas com essas feras robustas esmagando cerca de 500 humanos por ano, eu não ia ficar muito empolgado em encontrar um em uma caverna escura. Mas para alguns, o risco de um encontro fatal com um elefante não foi suficiente para impedi-los de visitar esse lugar. Em 1980, Charles Monet explorou profundamente a caverna Ketton. Embora ele não tenha sido atacado por um animal furioso, essa caverna tinha uma surpresa ainda mais desagradável reservada para ele. Depois de terminar a exploração, Monet saiu da caverna Ketton e voltou para casa. Logo após sua excursão, Monet começou a sofrer com uma dor de cabeça excruciante. Febre, náuseas e vômitos rapidamente o acometeram, forçando-o a visitar o hospital de Nairobi. Pouco tempo depois, seu vômito ficou preto e fluidos vazaram de todos os orifícios de seu corpo. Infelizmente, isso tudo se tornou insuportável e Monet não resistiu. 7 anos depois, um jovem dinamarquês foi internado no hospital de Nairobi com os mesmos sintomas que Monet havia experimentado. Mas então, o que os dois tinham em comum? Ambos tinham visitado a caverna Ketton. Uma pesquisa de investigação foi lançada para descobrir o que na caverna era a fonte da morte dos homens. Acontece que eram fezes de morcego. Isso mesmo, foi descoberto que as fezes dos morcegos da fruta egípcios do fundo da caverna continham o vírus Marburg, uma doença maligna que causa sintomas horríveis vistos nos dois homens. Na verdade, ela é tão mortal que a taxa média de fatalidade dos casos é de 50%. Cara, o que esses morcegos estão comendo? Elefantes ou não, acho que essa é uma razão suficiente para evitar a caverna Ketton. Qual dessas cavernas mais te assustou? E há outras que você conhece que provavelmente a gente deveria evitar também? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.